Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é 10 Marias Padilhas na mesma gira e o significado de ubiquidade. Bom, hoje eu estou com gripe e um pouco de dor de garganta, então a minha voz ela tá um pouco diferente, mas mesmo assim, para não deixar aqueles irmãos que assistem regularmente o meu canal no vácuo e não terem nenhum vídeo para assistir, eu resolvi gravar assim mesmo, tá? E espero que esse vídeo fique bem claro, ou, aliás, que o áudio fique bem claro. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar é o significado de ubiquidade. Algumas pessoas me perguntaram aqui mesmo na terreira e na internet, e é um significado muito simples de entender. E ubiquidade no espiritismo é a capacidade que um espírito tem de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então isso é muito simples. A ubiquidade está associada a espíritos de alto grau de evolução espiritual, ou seja, evolução moral e intelectual. Tá? Então, ubiquidade é isso. Quando um espírito de grande evolução espiritual, ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Bom, agora vamos falar de duas crenças ou duas teorias que são semelhantes, mas não tem nada a ver com ubiquidade, tá? Isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. O que eu vou falar aqui é da crença ou teoria dos 10 dedos. Eu vou explicar o que significa isso. Pode ser que exista outro nome para esse mesmo conceito, tá? Mas eu conheço como a crença ou teoria dos 10 dedos e a crença ou teoria na questão de falange de espíritos. Na Umbanda, no ritual de Umbanda, acredita-se que uma entidade espiritual pode atender, vejam bem, aliás, podem atender ou incorporar em vários médiuns em diferentes lugares ao mesmo tempo. Então, por exemplo, temos lá o Caboclo Pena Branca. Vou falar do Caboclo Pena Branca porque é uma entidade muito conhecida dentro da Umbanda. Então, ao mesmo tempo vai existir, vão se manifestar, aliás, vários médiuns do Caboclo Pena Branca em vários lugares. Aqui na cidade pode ter 2, 3 terreiras que estejam funcionando, estejam abertas e tenha em cada uma delas um médium do Caboclo Pedra Branca trabalhando. Mas não é só aqui na cidade, pode ter em vários lugares do Brasil, porque a gente sabe que tem Umbanda em vários lugares do Brasil, na mesma hora, com esse caboclo Pena Branca. E isso é uma crença. E algumas pessoas entendem isso de duas maneiras. As pessoas utilizam a teoria dos 10 dedos e a teoria da falange de espíritos. Bom, um dos casos que eu gosto de relatar e que aconteceu realmente quando eu frequentava o Centro Espírita de Umbanda Reino de São Jorge, aqui na cidade do Rio Grande, que foi onde eu comecei. Posso dizer assim, não necessariamente foi o meu início dentro da Umbanda, mas foi uma das casas que eu comecei, e ali eu cheguei como médium em desenvolvimento mediúnico, não estava pronto ainda, e ali eu aprendi várias coisas. É uma casa muito conhecida, muito antiga, algumas pessoas dizem que até é a casa mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, e ali dizem que trabalhou
o renomado Otacílio Charão, que é considerado um dos fundadores, não vou nem dizer fundadores, mas um dos médiuns que trouxe a Umbanda aqui para o Rio Grande do Sul. Algumas pessoas falam que é só no Rio Grande, a nossa cidade, a minha cidade aqui, e outras pessoas falam que ele trouxe o ritual de Umbanda para o Rio Grande do Sul, para todo o estado. Bom, isso aí é uma discussão muito grande que não convém agora. Bom, numa determinada gira de Exu que eu estava lá, eu era apenas um médium em desenvolvimento, não estava pronto ainda. Haviam várias médiums que trabalhavam com a Maria Padilha. Adoro a Maria Padilha, Laroê, Dona Padilha, Mojubá, Dona Padilha. Salve, Dona Padilha, Dona Maria Padilha, muito poderosa, muito amada em todo o Brasil, uma entidade muito, muito interessante, muito poderosa. Eu trabalho sim com a Maria Quitéria, mas também sou muito fã da Maria Padilha. Então, nessa gira, haviam várias irmãs trabalhando com a Maria Padilha, ao mesmo tempo, numa mesma gira. Bom, o que aconteceu? Após a gira, algumas pessoas que perceberam o que ocorreu no dia anterior, questionaram se todas as médiuns que estavam com a Maria Padilha estavam realmente incorporadas com a Maria Padilha. Bom, e aí surgiram várias teorias, isso moveu, tornou muitos assuntos, né? Aliás, fomentou, melhor dizendo, né? Muitos assuntos, muitas discussões. Bom, e entre várias explicações que foram dadas, em um determinado momento, um irmão disse que poderia haver até 10 Maria Padilhas numa mesma gira incorporadas em seus médios ou suas médios, tanto faz. Tá? Bom, e aí ele explicou como isso se daria, porque a gente foi pensando assim, normalmente as pessoas pensam assim, bom, pode haver no máximo 7 Maria Padilhas numa mesma gira, porque a Umbanda tem 7 linhas, também são 7 as linhas de Quimbanda. E aí esse irmão disse que não, que poderia haver mais de 7, ou seja, no máximo 10 Maria Padilhas numa mesma gira. Bom, e o que ele explicou? Isso que eu vou explicar para vocês é conhecido como teoria dos 10 dedos, tá? Ele disse assim que enquanto na espiritualidade ali no terreiro havia apenas um espírito que representava Maria Padilha e esse espírito controlava cada médium, cada uma das médiums que estava incorporada com um de seus dedos, como se fossem 10 marionetes controladas por ela, por essa única Maria Padilha que estava lá no plano espiritual nesse terreiro. Como eu já falei, essa é a teoria dos 10 dedos. Então, uma única, Maria Padilha poderia controlar 10 médiums ao mesmo tempo numa mesma gira de Umbanda. E aí ele explicou como é que era essa teoria. E ele deu o nome de teoria dos 10 dedos. Pode ser que tenha outros nomes, tá? E isso também poderia ocorrer com outras entidades. Estou falando aqui da Maria Padilha porque foi um caso verídico, tá? E que desencadeou todo esse assunto, todo esse tema aí, tá? Bom, se o pessoal quiser, tá? A gente pode nos aprofundar, eu posso me aprofundar sobre essa teoria. Eu vou falar o básico dessa teoria. E eu, particularmente, eu prefiro acreditar que essa teoria não é verdadeira, tá? Isso, segundo a minha, vou dizer melhor,
isso é a minha crença. Eu não vejo muita lógica nessa teoria, tá? Bom, eu prefiro acreditar na segunda teoria, que é a teoria da formação de falanges, que existem falanges de espíritos que usam o mesmo nome, ou seja, uma falange de Marias Padilhas, tá? Que seria o outro conceito que eu vou explicar. Então, eu prefiro acreditar que para cada médium incorporado com a Maria Padilha, naquele momento, lá no passado, quando ocorreu isso, existia um espírito que se apresentava com o nome de Maria Padilha, e neste caso, devemos entender o significado de falange de Marias ou de Maria Padilhas, tá? Eu não sei como é que funciona bem essa concordância, mas eu acho que é Maria Padilhas. Com vários espíritos, vou repetir mais vezes, usando esse nome e interagindo somente com uma médium por vez. E não um espírito controlando 10 médiums por vez. Bom, então eu prefiro a teoria da formação de falange de espíritos. Algumas dúvidas ainda pairam no ar, ainda estão na cabeça de algumas pessoas, e a gente tem que respeitar isso. Eu sempre falo que eu não sou o dono da verdade, né? Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu tenho a minha crença e pronto, tá? Esse vídeo é apenas uma conversa para a gente levantar alguns assuntos que eu acho interessante. E aí a pessoa, o irmão que está ouvindo esse vídeo, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar para o seu pai de santo, se ele não souber, para uma pessoa mais velha dentro da religião, e a pessoa vai explicar. E ele vai escolher um ou outro, uma ou outra dessas teorias, dessas crenças, para seguir, tá? E, bom, algumas dúvidas pairam, né, a respeito dessa teoria dos 10 dedos. Vamos imaginar, bom, enquanto essas médiums, vão imaginar que lá, fazendo aqui um exemplo, tá, numa terreira tenha 10 médiums trabalhando com a Maria Padilha. E, na verdade, existe no plano espiritual apenas uma Maria Padilha que controla as 10 médiums, como se fosse com cada um dos seus dedos. Nós temos 10 dedos na mão. Bom, isso todo mundo sabe. Então, a Maria Padilha, o espírito da Maria Padilha, ela vai controlar cada uma das médiums, tá? Com um dedo. Então, ela tem 10 dedos. Nós seres humanos temos 10 dedos. Então, ela vai controlar 10 Maria Padilhas, tá? Como se fosse uma marionete. Então, é só vocês levarem a mão para frente e começarem a mexer com o dedo. Então, essa teoria diz que a Maria Padilha ou qualquer outra pombagira ou Exu controlaria esses 10 médiums como se fossem marionetes, tá? Porque, na verdade, a pessoa que mexe com a marionete controla a marionete com os dedos, tá? Existe até uma certa coerência, mas eu prefiro a teoria da formação de falange de espíritos, tá? Bom, lá no centro espírita, desse meu exemplo hipotético, tá? Haveria 10 médiums trabalhando com a Maria Padilha. Mas um espírito só que controlaria cada médium como se fosse uma marionete. E aí eu me pergunto, bom, quando essas 10 médiums começarem a dar a consulta, como é que esse espírito vai responder, vai atuar ajudando ou respondendo essas perguntas? Porque no momento que tenha 10 Maria Padilhas, as 10 ou menos podem dar consulta por um irmão, dar assistência. E como se daria isso? Isso é uma pergunta que eu me faço. Então, esse espírito, essa Maria Padilha principal, ela responderia para mais de um consulente ao mesmo tempo? Isso é interessante. Bom, eu não acho muito lógico isso, mas, como eu falei, vamos respeitar.
Uma outra questão. Bom, durante a gira, esse espírito estaria controlando as 10 médiuns. E depois que essas 10 médiuns saíssem da terreira, cada uma fosse para a sua casa, cada uma fosse para o seu trabalho, ou que estivesse em vários lugares na rua, lugares diferentes, como esse espírito iria atuar, ajudando, auxiliando as 10 ao mesmo tempo? E aí a gente pode até fazer uma relação, e foi um dos motivos que eu coloquei aquela teoria lá em cima da ubiquidade. Então ocorreria um processo de ubiquidade? Poderia ser. Bom, mas isso aí são só teorias. Eu estou aqui falando, levantando essa questão. Bom, gente, isso é um assunto, é uma conversa entre nós, tá? E eu quero deixar novamente bem claro que eu não estou afirmando aqui que a crença dos 10 dedos seja errada e que a crença da falange de espíritos que eu acredito seja certa, tá? É uma questão apenas de observação, tá? Eu não sou o dono da verdade para dizer, né? Não tenho poder suficiente para dizer que uma coisa está errada e outra está certa, principalmente uma coisa tão complexa como essa. Eu acredito no conceito, na crença, na teoria da formação de falanges de espíritos, porque eu acho mais lógico, tá? Mas eu não posso dizer que a teoria dos 10 dedos, que a crença dos 10 dedos não funciona. Bom, eu apenas considero que a crença na existência de uma falange com vários espíritos e que cada espírito dessa falange interaja com apenas uma médium, no meu entender, é mais lógica. Eu estou aqui repetindo aqui para não haver problema de alguém dizer assim, mas tu não acredita. Não, a questão, eu não acredito, por uma questão lógica, tá? Mas eu não consigo dizer que uma coisa esteja certa ou esteja errada. Bom, uma outra observação que o pessoal sempre fala, tá? E ocorreu muito com respeito a Maria Padilha, que é uma entidade muito querida, que se manifesta muito nos terreiros de Umbanda, o Tranca-Ruas, a Maria Padilha, o Exu Sete Encruzilhadas, são entidades, né? Assim como o Caboclo Pena Branca, né? O Caboclo Sete Flechas, são entidades que manifestam muito facilmente, tem vários médiums, né? Posso dizer que tem centenas de médiums dessas entidades nos terreiros de Umbanda. Não, acho que não tem nenhum terreiro de Umbanda que não tenha uma Maria Padilha, um Tranca-Ruas, e um Caboclo Sete Flechas ou um Caboclo Pena Branca, tá? Então, assim, outra observação é que na mesma gira, muitos estudiosos de Umbanda, pais de santo, dirigentes espirituais, não acreditam que possa existir uma mesma Maria Padilha com o mesmo intercruzamento trabalhando, isto é. Bom, desculpa aí que eu falei que eu tô gripado, tá? Então, surgiu aí uma tossezinha. Mas vamos lá, isso significa que se tem, vamos dizer, 4 ou 5 Maria Padilhas num terreiro trabalhando, uma tem que ser das almas, outra tem que ser da calunga, outra tem que ser da encruzilhada, outra tem que ser do cemitério, do cruzeiro e etc. No momento que alguém identificar que existe 2 pombagiras, Maria Padilhas das almas, algumas pessoas, aliás, acreditam que uma está mistificando, que um médium está mistificando, ou que uma delas seja um obsessor, ou uma obsessora, seja lá o que for. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Considerando essa teoria dos 10 dedos, vamos falar assim, eu vou elencar aqui, tá? 10 ou mais entrecruzamentos de Maria Padilha, para vocês entenderem. Então, a gente tem, número 1, Maria Padilha da encruzilhada ou das 7 encruzilhadas. Alguns consideram que seja a mesma entidade, outros consideram que seja entidades diferentes. A pombagira Maria Padilha das 7 encruzilhadas é uma, a pombagira Maria Padilha da encruzilhada é outra. Eu considero que seja
que sejam entidades diferentes. Número 2, Maria Padilha das Almas. Número 3, Maria Padilha da Calunga, Maria Padilha do Cemitério, Maria Padilha do Cabaré, Maria Padilha do Cruzeiro de Almas, ou Cruzeiro de Calunga, e Maria Padilha do Cruzeiro do Mar. Bom, a gente está em 7. Maria Padilha, a 7 é Maria Padilha do Cruzeiro do Mar. 8, Maria Padilha da Estrada. 9, Maria Padilha das Trevas. Essa Maria Padilha das Trevas, ela é aquela Maria Padilha que trabalha resgatando almas do umbral. Não é necessariamente como algumas pessoas falam, a Maria Padilha é uma bruxa infernal, um demônio. Não, não é isso aí, tá? Quando o meu fundamento se refere a uma entidade de trevas, tá? Maria Padilha das Trevas, ou qualquer outra entidade que tenha esse entrecruzamento de trevas, não significa que seja um espírito, um demônio, uma coisa ruim. Sim, um espírito que trabalha resgatando, né, ou tentando resgatar almas do umbral, porque existe essa relação muito peculiar entre umbral e trevas, né, que seria a mesma coisa, inferno, umbral e trevas. Então, Maria Padilha das Trevas é aquela Maria Padilha, é aquele espírito que trabalha no umbral, é um espírito do bem que trabalha no umbral resgatando almas. 10. Agora vem a 10ª. Maria Padilha das Matas. É possível. 11. 11ª, melhor dizendo. Maria Padilha das 7 Catacumbas. E 12. 12ª. Maria Padilha Rainha. Tá? Então, eu elenquei aqui, acabei elencando mais de 10 Maria Padilhas. Bom, segundo essa crença, tá? Então, não poderia haver numa mesma gira duas Maria Padilhas com o mesmo entrecruzamento, tá? E aí eu mostrei para vocês que, tranquilo, se tiver 10 Maria Padilhas na mesma gira, fica tranquilo. Bom, aí eu me pergunto, se essa crença é realmente válida, então, quando tivesse várias Marias Padilhas trabalhando nessa mesma gira, nesse mesmo terreiro, e acontecesse assim, ó, do pai de santo ou um cambono, ficar em dúvida, ele teria que passar em cada uma dessas médios incorporada com Maria Padilhas, com uma Maria Padilha, melhor dizendo, e perguntar qual é o teu encruzamento. Aí ela ia responder, eu sou da encruzilhada, eu sou da 7 Cruzilhada, eu sou da Calunga, eu sou do cemitério, etc. E aí, se tivesse 2 ou mais Maria Padilhas no mesmo entrecruzamento, ele ia chegar e dizer para ela assim, não, uma de vocês está mistificando. E eu acho isso muito estranho. Entenderam o que eu quis dizer? Eu acho isso muito, muito estranho mesmo. Então, e será que isso é correto? Será que seria justo chegar e dizer assim, bom, se tem 2 Maria Padilhas das Almas trabalhando na mesma terreira e que dão esse entrecruzamento, Maria Padilha das Almas, será que uma seria um obsessor ou uma das médias estaria mistificando? É como eu falei aqui são só questões que eu estou levantando para a gente refletir, tá? Eu acho isso muito complicado, tá? Eu acho isso muito, muito injusto, mas não estou aqui para dizer que esteja certo ou esteja errado. Bom, gente, esse vídeo ou esse áudio é apenas uma conversa, tá? Com os ouvintes, com os meus ouvintes, com o intuito de proporcionar reflexões. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo dizer que uma coisa está errada e outra está certa. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Tá? Isso é muito importante e nos ajuda muito. Não esqueça de se inscrever no canal. O seu like é muito importante para nós. Tá? E não esqueça de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Então tá, pessoal. Eu tô gravando à tarde hoje. Boa tarde, obrigado e fiquem com Deus.